Nessa aula, nós vamos falar sobre associações e também sobre alguns tipos de sonhos. Lembra que na aula anterior eu trouxe um sonho e que nesse sonho a paciente ela fez uma associação? O que seria associação? A associação é eu dizer o que eu penso sobre aquele sonho, sobre aquelas pessoas que aparecem no meu sonho, sobre aqueles animais, sobre aqueles objetos, sobre aquele lugar, sobre aquela situação, sobre o que eu sinto. Tudo isso é associação. Mas a gente tem que tomar cuidado com a associação de associação. Na psicologia psicanalítica freudiana, o Freud fazia associação livre. E a associação livre é maravilhosa também dentro do consultório, mas quando a gente está falando de análise de sonho, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para a pessoa não sair do sonho, porque o sonho ele é o que ele é. Então, se lá naquele sonho que eu contei da minha paciente, ela sonhou com a escola, então eu tenho que me ater ao cenário escola. Se eu falar sobre política, sobre religião, eu estou saindo do cenário escola. Então, vamos pensar aqui o sonho na teoria junguiana e também na associação baseada na teoria junguiana. Então, nós temos o inconsciente pessoal e nós temos o inconsciente coletivo. Lembra que eu falei sobre eles? O inconsciente pessoal, as nossas lembranças ali que foram reprimidas, né? Algumas coisas que a gente já experienciou. Existem conteúdos aqui que eu não conheço e existem conteúdos que eu conheço. Eles estão mais próximos da consciência. Então, ali eu vou conseguir fazer uma rica associação dos conteúdos que aparecer. Já o inconsciente coletivo, ele é mais simbólico. Se eu for tentar fazer uma associação, pode ser que eu empobreça o conteúdo daquele sonho. Então, como que eu vou saber se um conteúdo ele é do inconsciente coletivo ou se ele é do inconsciente pessoal? Então, eu vou trazer o exemplo do gato. Imagine que eu sonho com um gato. Se esse gato ele é o meu gato de estimação, então aqui eu tenho uma associação baseada no meu inconsciente pessoal. É possível fazer uma associação sobre o que aquele gato representa para mim, né? Então, provavelmente vai aparecer muitos conteúdos aqui afetivos em relação ao gato. A gente não está falando de algo que é do nosso inconsciente coletivo. Mas se ele é o gato, e eu não conheço esse gato, não faço a menor ideia, só apareceu um gato no meu sonho, bom, então eu estou falando aqui do inconsciente coletivo, de um símbolo, e aqui eu tenho uma riqueza de simbologia sobre o gato. A gente tem contos, a gente tem mito que fala sobre os gatos, a gente tem os dicionários de símbolos também que falam sobre os gatos. Então, quanto mais rico o meu repertório em relação a símbolo, vai ser mais fácil de eu conseguir entender o porquê que aquele gato apareceu no meu sonho, para que aquele gato está ali, certo? Então, a gente vai se atentar a isso para diferenciar isso na hora de a gente fazer as associações. Agora, a gente vai falar sobre alguns tipos de sonhos. Eu falei várias vezes aqui sobre complexo e eu quero falar mais uma vez sobre o sonho de complexo. E esse exemplo que eu vou trazer aqui, ele é um sonho meu, um sonho que eu tive há um tempo atrás. Já faz algum tempo, acredito até que foi no início ali da minha formação. Eu tive esse sonho que eu estava num lugar que eu não conhecia, numa casa, e eu tinha ido para essa casa que era como se fosse uma viagem. Eu tinha ido viajar para esse lugar e eu tinha que ficar nessa casa. Eu tinha que fazer um trabalho de faculdade nessa casa e depois que eu terminasse, eu iria embora. E eu chego nessa casa, tem uma mulher negra, mais ou menos a idade para ser minha mãe, uma mulher que eu não conheço, nunca vi, uma jovem que tinha mais ou menos a minha idade, que era filha dessa senhora, e tinha mais uma outra jovem também, mais ou menos a minha idade, que era amiga da filha dessa senhora. E nessa casa, eu começo a fazer muito serviço de casa. Eu começo a limpar essa casa, eu começo a lavar a louça, eu começo a organizar, tava tudo uma bagunça, tava tudo sujo e eu começo a organizar aquilo ali. Enquanto eu tô fazendo isso, essa senhora, ela começa a me criticar, nada pra ela tava bom. Tudo ela me criticava e assim, era uma críticas constante e por mais que eu tentasse agradar ela, parecia que não era suficiente. Eu lembro que no sonho, chegou um momento que eu falei assim, chega, eu não preciso mais passar por isso. Hoje mesmo eu compro minha passagem e vou embora. Já cansei de fazer tudo para te agradar e nada tá bom? Chega. E quando eu faço essa atitude no sonho, daí essa senhora muda comigo e daí ela já não me confronta, assim, não me reprime tanto no sentido de nada tá bom, não me julga, né? Então ela muda a postura dela. A filha, né, antes dessa cena acontecer, ela tentava, às vezes, me defender, mas como ela não conseguia confrontar a mãe, ela acabava não se intrometendo tanto, acatando mais a mãe.
E a amiga da filha, ela também me criticava junto com a mãe. Nenhuma dessas pessoas eu conheço. A minha mãe da vida real nunca me tratou assim. Nunca tive uma situação assim com a minha mãe. Essa amiga, né, da filha também não é ninguém que eu conheça, não tenho nenhuma amiga que fosse assim comigo. Então eu fiquei pensando, bom, esse sonho, ele traz outras partes minhas, e principalmente o meu complexo materno, né, o meu materno interior. Não tem muito a ver com a minha figura materna exterior, mas interior eu tenho uma figura de sombra, que aparece tanto na amiga quanto nesse complexo materno, que é uma opressão, que é um julgamento, que está ali me colocando tarefas e que eu preciso fazer, mas em algum momento eu precisaria confrontar isso. E depois que eu confronto isso, então o sonho ele muda, ele perde aquele ar pesado de julgamento. Então aqui eu tenho um sonho de complexo, complexo materno, complexo de inferioridade, provavelmente, e também eu estou, talvez naquele momento eu estava me julgando, né? Os outros lados da minha personalidade estavam fazendo aquilo comigo de achar que nada do que eu fazia era o suficiente. E quando eu digo eu não preciso mais passar por isso, significa que naquele momento da minha vida eu não precisava mais daquilo. Eu já estava em outro estágio, então eu já poderia mudar, né, a minha forma de lidar com essas pressões externas e internas também. Esse sonho a gente pode considerar ele um sonho de complexo e de processo também. Por quê? Porque eu preciso fazer determinadas tarefas para conseguir sair dali. Lembra que eu falei que quando a gente tem um cenário que ele é a depressão, e que a depressão ela não muda, quem muda somos nós desse lugar, é a mesma coisa que o complexo. O complexo ele vai continuar existindo, né? Quem muda sou eu em relação a esse complexo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Espero você na próxima aula.